Eu tive um primeiro ano de mandato que foi extremamente combativo. Eu já entrei como coordenador do PL na CCJ e organizamos a questão que era tida como uma bagunça, me falaram depois, era uma bagunça aqui, a forma como a gente trata as pautas. E logo após, estivemos na CPMI do 8 de janeiro. Eu, desde o começo, critiquei o Flávio Dino demais primeiro naquela questão, como ele subiu na favela da Maré, ficou indignadíssimo com meus comentários naquela época. Posso botar aqui depois para vocês verem, quase ninguém comentou daquela forma. Mas na CPI do 8 de janeiro, Alan, que a gente desvendou o que aconteceu, que aquilo foi uma grande armadilha. Isso eu vou precisar de um espaço de tempo para explicar para vocês, tem muito para contar. Dentro de uma CPMI, o relator ou a relatora que tem a maioria das suas proposições aprovadas. Após eu, sendo de oposição, fui o segundo depois da relatora a ter mais proposições aprovadas. E quais foram essas? Porque eu entendo a dinâmica de segurança, eu entendo a dinâmica da administração pública, eu entendo toda a dinâmica do que aconteceu ali e desvendar o que aconteceu. Então, todos os requerimentos, primeiro, para saber o que é, porque eu sei como é a segurança pro Lula, para um presidente da República, e como o GSI faz com antecipação para uma viagem do presidente. Então eu fiz todos os requerimentos devidos, certos, aos locais certos, com as perguntas certas, para demonstrar que o Lula fez aquilo avisado às pressas que teriam uma armadilha ali. Seja, aí ele foi para Araraquara. Foi proposital. Fui eu que requeri a questão do plano escudo. Quem é que sabia sobre o plano de escudo? De quanto a guarda do Planalto estava ali, o acesso e o contato ao comando militar do Planalto, todas as câmeras que foram pedidas para o ministro da Justiça, fui eu que fui o primeiro a pedir. A Força Nacional debaixo do ministro da Justiça, fui eu que fui pedir quantos pelotões ele tinha ali, porque o Flávio Dino tinha 6 ou 8 pelotões ali guarnecidos dentro do MJ, no estacionamento, e não tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, tudo demonstra, pelas pessoas que ele colocou ali, eu explico tudo mais à parte. Então, na CPMI, nós desvendamos toda essa farsa e essa trama. Está no nosso relatório, que fui eu que produzi para os demais que nos auxiliaram ali. Então, a partir dali, acabou a CPMI. Em novembro, nós demonstrando as ilegalidades. O presidente Bolsonaro me indica para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro em dezembro. Em janeiro, a Polícia Federal estava na minha casa. Você foi no ponto certo para provar a anuência, omissão culposa da atividade do GSI e do Lula em relação ao 8 de janeiro. Ou seja, você desmontou todo o esquema de segurança canalha, provando que, se eles não sabiam, eles tinham meios de saber, e a viagem foi programada de um jeito malicioso. Diversos componentes, pessoas infiltradas ali, a vinculação do MJ, como a Polícia Federal se comportou no dia e depois com as prisões, os modelos que vinham do STF para interrogar todas aquelas pessoas, as pessoas que estavam presas, quem entrou para quebrar, toda a trama foi feita em organizações como o Capitólio, mais do que o Capitólio. Eles tiveram um exemplo do Capitólio e fizeram para quê? Que não bastasse o que aconteceu nas eleições para tirar um condenado em 3 instâncias da prisão e colocar na presidência, porque eles precisavam do Lula para manter o sistema. Não, eles queriam, começou o governo Lula, mas eles precisavam exterminar a direita. Bolsonaro, os movimentos de rua, terrorizar para não ter e controlar as redes sociais. A trama, a obra-prima do Alexandre de Moraes era esse plano de golpe com esse 8 de janeiro, fazer vinculação, que não teve, eles não conseguiram vinculação. A delação do Mauro Círio é uma coação pura que não tem fundamento. Quiseram pegar o Felipe Martins, que se manteve com hombridade, com coragem. Quiseram pegar o Anderson Torres também. Seriam os quatro que eles queriam pegar em volta do Bolsonaro. E eu. Tentaram me prender com essa busca, eles tentaram me prender porque sabiam que eu tinha ciência dessa questão toda pelo 8 de janeiro, pelo meu conhecimento interno. Então informaram para ele, você não vai conseguir, a gente vai soltar ele logo em seguida. Eu seria mais um preso ali. Mas eles me tiraram, eu estava na comissão de inteligência, me tiraram de lá por ordem do Alexandre de Moraes. A partir daí, meu mandato inteiro eu fiquei me defendendo de invenções na mídia e esses processos. Como eles não acharam nada na ABIN, e isso eu tenho muito para explicar, os arautos, os porta-vozes desses ministros são Guilherme Amado e a Daniela Lima. Olha o naipe dos porta-vozes desses caras, jogando as questões todas. Como não tinha nada da ABIN, não conseguiram, inventaram assassinato de reputação. Hoje, no Brasil, eu sou o cara que investigou a República, mas só na nomenclatura, não tem nenhuma interceptação, monitoramento, não tem prova nenhuma, mas jogaram meu nome dessa forma. E aí eles tiveram que me colocar no golpe. Por quê? Para me tirar realmente das minhas funções, para me perseguir. Quando a Câmara votou a nulidade, a suspensão da ação para mim, com 315 votos,
Isso é a Câmara, eu tive voto até da esquerda. O STF, que é para ser um ambiente maior de técnica jurídica, aplicou essa completa arbitrariedade contra uma decisão do plenário da Câmara dos Deputados e me manteve lá. Aí, olha, eu vi. Esses caras, eles me querem ali de qualquer jeito, porque Bolsonaro é o perseguido maior, nós somos satélites deles. Mas eu sou um ponto que eles têm que me destruir também, porque eu sei afirmar os detalhes da administração pública, desde lá do governo Bolsonaro, tudo o que aconteceu de destruição de reputação, destruição da administração, tudo o que eles fizeram e os vínculos. Por isso eu digo hoje, nós vivemos um patrimonialismo, oligarquias vinculadas ao narco-estado. Quando aí eu volto agora, eu como deputado que entrei com um projeto para equiparação ao terrorismo dessas facções criminosas vinculadas ao tráfico e à milícia, eles estão lá para derrubar, está tudo vinculado. Então as pessoas que têm a possibilidade e conhecimento de ir contra o sistema, eles estão hábeis a destruir. E é lógico que eu não ia ficar no Brasil, eu consegui essa possibilidade de sair, vendo minhas filhas me vendo ser preso, sem ter cometido crime algum, eu sofrer diante de uma ditadura, eu não sei quanto tempo vai levar, mas a gente vai virar esse Brasil. Esse violador de direitos humanos não perdurará. Digo para você, tinha muito mais a se colocar porque não tem prova. Que a gente sabe, mas como não tem prova, porque a gente respeita o ordenamento, e se a gente tivesse um ordenamento jurídico sério, com segurança jurídica, e não que se transformou no Brasil com padrios e contra-lei e invenções, toda essa invenção, essa armadilha do golpe é muito facilmente demonstrada. É só saber fazer os pedidos certos, como eu fiz. Se demonstra muito claramente que aquilo ali foi armado por todas essas instituições, desde o Palácio do Planalto, ao MJ, as pessoas que foram liberadas, depois pessoas que estavam ali dentro, a Polícia Federal, a gente tem ciência de algumas questões, quando começaram pelas câmeras que estavam ali fazer identificação, a gente soube que teve papiloscopistas especializados nisso, que houve revogação da missão para que eles não trabalhassem, ou seja, tem grandes detalhes a serem colocados. E aí, não sei se vocês sabem, poucos sabem, eu fui o primeiro parlamentar a ser chamado na Polícia Federal para ser ouvido por falas no Congresso Nacional. E foi na CPMI.